Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga feliz. Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Eu lembro que uma vez eu estava aqui pastoreando e eu fui falar assim, amém, só que eu também estava pensando em falar aleluia. Então, na minha mente estava duas palavras, ao mesmo tempo foram sair amém e aleluia, e saiu a mãe. Mas, realmente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E como eu sinto honrado estar aqui. A gente sente tanta saudade do pastor Luiz, pastora Miriam. Eles falaram, né? Olha, pastor Eibe, surgiu essa oportunidade, finalmente a gente está ver a nossa netinha pela primeira vez, né? Por causa da pandemia, eles não puderam ir para o Japão quando ela nasceu, e agora estavam lá nos Estados Unidos, né? O Paulinho e a Priscila, por causa do tratamento do filho, o Joey, e aí eles puderam estar com a netinha e também apoiar nesse tratamento. E mesmo trabalhando, apoiando nesse tratamento, eles também aproveitaram que nunca mais eles tinham tirado umas boas férias. Eu falei, não, vá, aproveite essa oportunidade. Nós estamos em casa em Santarém, e o pastor Luciano e os outros pastores aqui estão cuidando tão bem da gente, com tanto carinho. E eu estou tão feliz ver essa igreja sendo tão abençoada. E tem muitos pastores e líderes aqui de outras igrejas nessa conferência, como nós sentimos honrados. Todos vocês são preciosos demais. E eu quero falar sobre o pastoreio eficaz através do líder da célula. A realidade é que Deus, que projetou que os pastores, o papel principal dos pastores não é cuidar de ovelhas, mas sim de equipar os santos em como cuidar de ovelhas. Então, o que eu faço na igreja que eu pastoreio? Eu sempre gostei de fazer isso, desde que a ficha caiu eu comecei a entender isso. Eu chamo evangelistas, e às vezes evangelistas da minha própria igreja, e eu também tenho uma veia evangelística, onde a gente equipa os santos em como ganhar almas, Mas eu, como pastor, equipo os santos em como cuidar bem dessas ovelhas. Uma das razões que eu acredito tanto no Tadel, porque no Tadel é o momento onde eu pego o meu coração de pastor, pela graça de Deus, e vou equipando todos os santos a cuidar bem das ovelhas de Jesus. Porque num certo sentido, nós sabemos, em todos os sentidos, o Espírito Santo que é o pastor principal da igreja. Mas falando de seres humanos, o pastor principal da igreja, num certo sentido, não é o pastor Eibe, no caso em São Paulo, o pastor Luiz aqui em Santarém, mas é o líder da célula. Ele que, num verdadeiro sentido, é o pastor principal daquelas ovelhas, ele que deve saber como cuidar bem. E muitas igrejas têm células só como uma estratégia de crescimento. Tem células só como uma estratégia de crescimento. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitos líderes de célula não sabem nada sobre como pastorear bem as ovelhas. Até porque eu falo com muito carinho, eles nunca foram treinados, eles nunca foram equipados. Como eu já disse na outra mensagem, muitos pastores não sabem como pastorear bem as ovelhas. Os pastores não sabem. Então, irmãos, o que está faltando no Brasil é o cuidado. E eu tenho viajado pelo mundo todo. E, em geral, é muito raro eu encontrar alguma nação onde os pastores daquela nação não me dizem a mesma coisa. O problema aqui não é ganhar. A gente ganha muitas almas. O problema é cuidar. É muita gente desviada, muita gente que não congrega. Por quê? Porque não estão sendo bem pastoreada, não estão sendo bem cuidada. Quando uma igreja começa a cuidar bem e ela fecha a porta dos fundos, aquela igreja começa a crescer muito. Então isso é muito importante. Agora, deixa eu falar com você que é pastor
e você que é líder de célula, e você que tem esse desejo de se tornar um líder de célula, mesmo que você não seja ainda. Um dos maiores segredos, na minha opinião, para um líder ser bem-sucedido, é o que eu chamo a determinação para vencer. É importante ter uma santa determinação para vencer. E algumas coisas que eu vou falar aqui no começo dessa mensagem, eu já falei na Terça Life Internacional. Muitas Past Church estão ligadas uma vez por mês comigo pela internet, com a Terça Life Internacional, e muitas igrejas associadas na Associação MDA também. Então, talvez algumas dessas coisas que eu vou falar no começo dessa mensagem, você já ouviu. Depois que eu vou estar aprofundando em outras. Mas o grupo, ou seja, a célula, é um retrato do líder. É o retrato do líder. Se o líder for super cheio de Jesus, a célula vai ser cheia de Jesus. Se ele for super amoroso, a célula vai ser super amorosa. Se o líder for super cheio de alegria, sorrindo toda hora, a célula também vai estar toda hora rindo, cheio de alegria. Se o líder estiver cheio de fé, que Deus vai fazer milagres, a célula toda se torna assim, porque a célula é o retrato do líder. E o líder é sempre a tampa da célula. O líder da igreja também sempre é a tampa da igreja. Em outras palavras, a igreja nunca pode crescer mais do que a capacidade do seu pastor. A célula nunca vai poder crescer e multiplicar mais do que a capacidade do seu líder. Quer melhorar e crescer mais a igreja? O líder que tem que crescer mais e melhorar. Quer crescer e multiplicar mais a célula? O líder tem que aprender a crescer e se multiplicar, se reproduzir. Na realidade, para crescer por fora, o líder precisa primeiramente crescer por dentro. E o John Maxwell diz uma coisa muito interessante. Ele diz que teve um cara que lá nos Estados Unidos, ele estava fazendo o maior sucesso, contratado por redes hoteleiras que estavam decaindo. Tinha uma rede hoteleira, por exemplo, que estava entrando em falência quase, porque quase todos os hotéis daquela rede estavam de mal a pior, diminuindo na clientela, quase fechando, quase entrando em falência. Aí contrataram esse cara. Ele conseguiu virar o jogo e fez aquela rede hoteleira bem sucedida de novo, com sucesso, os hotéis crescendo e muita freguesia, muita gente, muita clientela. Aí perguntaram para esse grande executivo: o que você fez? Qual o seu segredo? Ele falou: muitas coisas, mas a primeira coisa que eu faço, quando eu vou renovar um hotel que está na falência, para pegar aquele hotel e fazer ele crescer de novo, eu demito toda a liderança principal daquele hotel. Tiro a liderança principal, o gerente geral, o diretor, e coloco novos. Eles falam: mas por que você faz isso? Ele falou: fácil, porque se o hotel não está indo bem, é porque a liderança não é boa. Então, é claro que no mundo secular pensa-se muitas vezes assim, mas no mundo espiritual nós temos até uma forma superior. Qual é a nossa forma superior? Em vez de simplesmente tirar a liderança, trabalhar com a liderança, para a liderança melhorar. A liderança é a tampa da organização, mas a boa notícia é que a Bíblia nos ensina que nós podemos melhorar e aumentar o nível dessa tampa. Então, se o líder não é bom, não é que nós temos que tirá-lo, nós temos que trabalhar com ele. Se ele cooperar, ele poderá se tornar um bom líder. E assim, crescendo por dentro o líder, a organização vai poder crescer também. Provérbios 28, versículo 2 diz: os pecados de uma nação fazem sempre mudar os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Na Bíblia, a mensagem diz o seguinte, esse mesmo versículo: quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão.
Agora, eu acho muito lindo um líder de visão, que chama a responsabilidade para si. E se você está liderando uma igreja ou uma célula, e você não é aquele tipo de pessoa que a gente chama em inglês go-getter, o que tem muita proatividade, que chama a responsabilidade para si, que vai atrás, que vai em cima para ganhar almas, para cuidar bem delas, você pode mudar esse seu jeito de ser. Você pode escolher, induzir seu coração para ser um go-getter, para ser uma pessoa eficaz, para ter essa santa determinação que você vai vencer, E um exemplo que eu acho fantástico é do Larry Bird. O Larry Bird não foi só um grande jogador de basquete. Ele foi um grande líder. Ele não somente era um grande talento como jogador, mas ele era um bom líder também. O Larry Bird jogou para o Boston Celtics. Claro que, como um bom brasileiro, eu prefiro assistir futebol, mas eu gosto de assistir basquete também. Até porque, no certo sentido, o basquete é um jogo mais emocionante de assistir. Por quê? Porque às vezes só está faltando 1 ou 2 minutos e o jogo pode virar por completo, naqueles últimos minutos, às vezes últimos segundos do jogo. Basquete é assim, muito mais do que futebol. E são muita pontuação, né? Futebol normalmente é o quê? 3-2, 4-2, 4-1, 0-0, 1-0. Basquete não, é 100 e tanto contra, né? 100 e tanto e tal, muitas vezes. Então, e você sabe que cada cesta normal vale 2 pontos. E tem aquela cesta que vale 3 pontos quando ela é feita de fora da grande área. Aí ela vale 3 pontos. E o Boston Celtics estava perdendo para o time adversário por 2 pontos. E só tinha 3 segundos quando o técnico pediu um tempo. 3 segundos, só 3 segundos para o jogo acabar. Porque lá é assim, é pelo relógio mesmo. Quando acabou o tempo, acabou mesmo. O juiz não pode ficar estendendo, não é assim não. Só tinha 3 segundos. E o técnico então chamou o time lá, e o Larry Bird, que não era o técnico, era o jogador, ele falou, eu não lembro o nome dos outros jogadores, mas vou só inventar aqui, João e Pedro. Então ele falou assim, João, quando apitar lá, você joga rápido para o Pedro. Pedro, você joga para mim, aí você sai da frente, deixa comigo que eu vou fazer uma cesta de 3 pontos, de fora da grande área, e nós vamos ganhar esse jogo ainda agora. Em 3 segundos que eles tinham, estavam perdendo por 2 pontos, precisavam de uma cesta de 3 pontos, para ganhar o jogo. Então ele falou, João, você vai jogar a bola para o Pedro, Pedro, você joga para mim, você sai da frente, deixa comigo, que nós vamos ganhar essa parada. Aí o técnico falou, Larry, cara, eu que sou o técnico, cara, eu que tenho que falar a jogada. Aí o Larry falou, perdão, patrão, pode falar, mestre. Aí o técnico falou assim, João, quando o cara pitar, você joga para o Pedro, você joga para o Larry, todo mundo sai da frente e deixa com ele, que ele vai cuidar da parada. Isso aconteceu mesmo, e eles fizeram isso mesmo. Quando apitou lá, o João jogou rápido para o Pedro jogou para o Larry, todo mundo saiu da frente, e o Larry fez a cesta de 3 pontos, e o Boston Celtics ganhou aquele jogo. Porque um bom líder, ele cresce e aparece no meio das dificuldades. Ele ama desafios. O bom líder é na hora da pandemia que a igreja dele mais cresce, que a célula dele mais cresce. É na hora das dificuldades que ele gosta, ele tem uma determinação para vencer, para dar a volta por cima. O bom líder, sim. Tem um exemplo que eu dou muito, que eu amo esse exemplo. É um exemplo que o Jim Collins, no seu livro, fala sobre isso. Ele fala que foi feita uma pesquisa profunda entre os maiores líderes. E uma característica muito clara dos líderes mais nobres é o jeito que eles olham para o espelho e para a janela. Que os líderes mais nobres, quando você pergunta para ele qual a razão do seu sucesso, eles nunca olham no espelho.
Mas os líderes menos nobres, quando você pergunta para eles qual a razão do seu sucesso, eles sempre olham para o espelho, eles sempre falam, bem, é porque eu fiz assim, 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 é por isso que nós estamos tendo sucesso, por causa de mim. Aí você fala assim, mas e aquele fracasso que você teve? Aí ele nunca olha no espelho, ele sempre olha pela janela, é porque minha liderança não me apoiou, é porque meus liderados não cooperaram, é porque meus co-líderes estavam com inveja, me derrubaram, é porque minha família não cooperou. Sempre tem uma desculpa por causa da falha. Sempre a falha não é dele, a falha é dos outros, ele olha pela janela. Mas que o líder nobre é justamente o contrário. O líder nobre, quando você pergunta para ele qual a razão do seu sucesso, ele recusa olhar no espelho. Sempre ele olha pela janela. Rapaz, com a liderança que eu tenho, qualquer um vai ser sucesso. Com a família que eu tenho me apoiando, eu tenho a melhor família do mundo. A equipe, eu tenho a melhor ovelha do mundo. A equipe que eu tenho que me faz o sucesso que eu sou. Olha, meus co-líderes me apoiam, nós temos uma cumplicidade, porque nós estamos ganhando essa cidade para Jesus. Sempre, ele recusa olhar no espelho quando você pergunta para ele sobre o sucesso dele. Ele sempre olha pela janela e realmente fala que a razão do sucesso dele é por causa dos outros. E quando você pergunta para ele, mas e falhas e fracassos você já teve? Há muitas e muitas. E qual a razão do seu fracasso? Aí ele recusa olhar pela janela. Ele sempre olha no espelho. Fala, não, se aquele liderado faltou, a culpa principal não é nem dele, é minha. Eu que não soube treiná-lo tão bem. Eu que não soube ser tão bom líder sobre ele. Eu que não soube cuidar tão bem dele. Eu que falhei. E o bom líder, por isso que ele sempre consegue superar as dificuldades. Porque o líder que não é tão nobre, se a desculpa dele, pela falha dele, sempre é do outro, então ele vai perpetuar o fracasso, porque não pode mudar o outro. E ele vai sempre ter uma desculpa, uma boa desculpa, entre aspas, esfarrapada, porque que ele continua no fracasso, perpetuando o fracasso. Mas o bom líder, porque ele sempre descobre aonde ele falhou, ele olha no espelho, ele olha no espelho, então ele diz o seguinte, a falha principal foi minha, e por ser minha, com a ajuda de Deus, eu posso me mudar, e eu estou me mudando, e eu vou mudar, e eu vou dar a volta por cima e corrigir essa falha. Vocês estão entendendo? Não é legal isso? É muito profundo. Não aceita a derrota e o fracasso como opção. O John Maxwell disse para a assistente dele, hoje ela é super admirada no mundo todo, né? A Bárbara. Mas na época ela estava começando. E ele deu uma tarefa para ela, falou, eu não consigo fazer isso. Ele falou, Bárbara, nunca mais diga para mim que você não consegue fazer uma tarefa que eu te passo. Você se vira, você procura, você pesquisa, você vai atrás, mas se eu te dei a tarefa, nunca mais diga, eu não consigo. Nunca mais. O bom líder gosta do desafio. O bom líder nunca aceita desculpas esfarrapadas. A pandemia fez com que as células perdessem muita gente, sabe como é? As pessoas estão muito isoladas, se relaxaram espiritualmente. Elas não estão respondendo minhas mensagens. Desculpas esfarrapadas. É verdade que a pandemia trouxe pelo menos 3 graves problemas nas vidas de muitos cristãos que acabou afetando negativamente muitas igrejas. Medo e insegurança. Mesmo depois que o governo permitiu os cultos presenciais, muitos cristãos pararam de congregar com medo de contraírem o vírus ou de contaminar um familiar que é do grupo de risco. A pandemia também trouxe infelizmente, um grande esfriamento, relaxamento espiritual. A pessoa parou de congregar, começou a se relaxar. Até quando assiste os cultos online, ela fica no WhatsApp, fica cozinhando, comendo, fazendo outras coisas. Relaxou espiritualmente. Começou a assistir muita coisa na internet, bobagens, jogar o tempo fora com besteira. E ela se relaxou e esfriou espiritualmente. E a terceira e a pior coisa que a pandemia trouxe para o mundo espiritual foi um sentimento que houve negligência no cuidado e amor aos que estão sofrendo. A realidade é essa. A realidade é que a pandemia
irmãos, só ressaltou um problema já existente em muitas igrejas. Sabe qual o problema é esse? A falta de cuidar bem das ovelhas. A falta de cuidar bem das ovelhas. Jeremias capítulo 50, versículo 6. O meu povo, olha que esse versículo diz, é muito forte. Jeremias capítulo 50, versículo 6. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Tá? Isso, o contexto original era no povo de Israel, mas aplica para o dia de hoje. Olha o que ele diz. O meu povo, não é o povo do mundo, não é pessoas que nunca converteram, não, são pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Ele diz, o meu povo, mas tem sido um rebanho de ovelhas o quê? Perdidas. Aí ele fala, olha que ele fala, olha que coisa triste que ele fala no final do versículo. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Por que monte? Porque era no monte onde tinham os altares pagãos, a idolatria. Era nos montes que tinham esses altares pagãos. Então quando ele fala assim, andaram de monte em monte e esqueceram do seu aprisco. Talvez você diz, não, mas pastor Eibe, muita gente que não estão congregando mais, que esqueceram do aprisco, não é porque estão correndo atrás de imagem de escultura aí, não é porque estão voltando para a religião tradicional que se prostra diante de imagens, não estão na idolatria não, pastor Eibe, não é por isso que eles esqueceram do seu aprisco, sim, é porque eles estão na idolatria, talvez não na idolatria de se prostrar diante de uma imagem de gesso, ou de madeira, mas na idolatria. O que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que a pessoa coloca antes de Deus, mais importante do que Deus. Então muitas pessoas colocaram a praia como um monte na vida delas, é uma idolatria. A praia é mais importante do que congregar. Ah, não vou para congregar por causa da pandemia, mas para a praia ele vai. Outro monte, o shopping, não vai para a igreja, mas para o shopping vai. É uma idolatria, está colocando o shopping mais importante do que Deus. É uma idolatria, é um monte. Ele falou, andaram de monte em monte e esqueceram do seu aprisco. Outro monte, Netflix. Colocaram mais importante do que congregar, do que as coisas de Deus. Idolatria é qualquer coisa que você coloca mais importante do que Deus. E aí falou, andaram de monte em monte e esqueceram do seu aprisco, ou seja, de congregar. Mas olha o mais triste nesse versículo, olha o que ele diz, os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Qualquer pessoa que não está congregando fielmente, claro que ela também é culpada, ela vai ter que responder diante de Deus pelas razões dela, mas a Bíblia fala que o culpado, os principais, somos nós, os pastores, os líderes de célula. A Bíblia fala que os principais culpados somos nós. É muito sério isso. Os seus pastores os fizeram desviar e deixaram desviar para os montes e esquecer seu aprisco. Por quê? Porque não cuidamos tão bem, não pastoreamos tão bem. Não é só porque tem pastor por aí e líder de célula que fez escândalo, que caiu em adultério, que caiu em escândalos. Não é só por isso não que nós deixamos as ovelhas desviarem para os montes. Nós deixamos as ovelhas desviar para os montes, em geral no Brasil e no mundo, os pastores e líderes de célula, sabe por quê? Porque nós não cuidamos bem, nós não pastoreamos bem aquelas ovelhas. Então, pastor Eibe, como ter esse pastoreio autêntico e eficaz? Como ter? Como cuidar? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, você tem que insistir em amor. Diga, insistir em amor. Muito obrigado pelos 15 que falaram. Agora quero todo mundo falando. Fala assim, insistir em amor. Isso mesmo. Insistir em amor. Deixa eu explicar. Você não tem um WhatsApp? Por que você não usa esse WhatsApp para o reino? Talvez você fale, não, eu usei, o cara
parou de congregar durante a pandemia. Nós estamos tendo a célula pelo Zoom, e ele até sabe mexer na tecnologia, mas ele quase nunca entrava pelo Zoom, porque na Igreja da Paz, na Paz Church, a gente pratica o discipulado 1 a 1 e o discipulado Zoom a Zoom também. Então, aí, você fala, mas o cara não entrava. E aí o que você fez, líder de célula? Eu mandei um recado para ele. Oi, querido, tudo bem? Sentimos sua falta na reunião da célula pelo Zoom. E o que ele fez? Não respondeu. E ele visualizou, ele ouviu a mensagem. Eu vi que ele ouviu lá, mas não respondeu. Aí o que você fez? Esperei um tempinho, mandei uma outra mensagem, na outra semana. Aí o que ele fez? Não respondeu. E aí, o que você fez? Aí eu parei de mandar mensagem. Por que você parou de mandar? Sabe por quê? Porque eu não quis incomodar, ele não queria ser chato também. De repente ele vai pensar que eu estou sendo chato, cobrando ele toda hora. Então eu parei de... Aí ele também nunca mais entrou em contato. E eu ouvi falar até que ele está chateado conosco, nem sei porquê, não sei o que eu fiz. E não congrega mais com a gente. Irmãos, o que eu acabei de falar é um retrato, diga a verdade, de tonelada de células por aí. Agora, qual foi o erro? A falta de insistir em amor. Diga, insistir em amor. O que era para o líder ter feito? Primeiro, ele já mandou o WhatsApp errado. Em vez de falar assim, meu irmão querido, sentimos sua falta. Não era para ele ter falado assim. Não era para ele ter falado assim. Já começou errado. Eu vou falar como que era para ele ter falado, mas olha, ele mandou esse WhatsApp, o cara falou, o cara, eu só faltei, já está me cobrando, está me cobrando. E nem perguntou se eu estou com Covid, se alguém da minha família está com Covid, não está nem preocupado comigo, só com a minha presença. Eu acho que é porque o pastor deve ter cobrado dele, estão querendo meu dízimo. Olha o diabo é sujo. Aí o cara manda outra mensagem, me cobrando de novo, não vou nem responder. Aí depois ele pensa um dia, talvez até vou. Aí o tio favorito dele, o tio que era tipo um pai para ele, morreu de Covid. Ninguém está sabendo da igreja, só que na cabeça dele todo mundo está sabendo. Aí ninguém manda mensagem de amor, de carinho, de conforto. E ele está sofrendo, chorando. Olha a igreja, quando querem meu dízimo, vão atrás de mim. Agora, quando querem quando meu tio morre e eu estou sofrendo aqui, ninguém tá cuidando de mim. Ninguém está cuidando de mim. Então olha como o diabo é muito sujo. A Bíblia fala que nós não ignoramos as estratégias do diabo para que ele não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2:11. A Bíblia mostra que o diabo não tem truque novo não, gente. Olha, o demônio vem aqui e fala para o líder, não, para de mandar mensagem, porque ele não está nem respondendo, você não quer se tornar chato também, incômodo. Aí esse mesmo demônio vai lá na cabeça dele e fala assim, está vendo, ninguém cuida de você, ninguém está andando, ninguém nem está nem aí com o seu sofrimento, com Covid, esse isolamento todo, você está em depressão e ninguém está nem aí com você, quando você mais precisa, onde eles estão. Não manda mensagem para ele, ninguém nem manda mensagem para você. Olha só como o diabo opera. Agora, o que era para o cara ter feito? Eu peguei nossos líderes, na época da pandemia, falei o seguinte, insista em amor. Você não vai mandar uma mensagem assim, amado, senti sua falta. Não. A mensagem você vai mandar assim, oi querido, você está tudo bem? Estou com saudade de você. Rapaz, eu queria saber como está a sua família. Se a sua família está bem? Vocês estão em boa saúde? Esse negócio do Covid, como que está aí, cara? Vocês estão tudo bem? Todos andando em saúde? Eu só queria que você soubesse o tanto que a gente te ama. E eu oro por você todo dia, você é precioso. Nem falou da reunião da célula, olha só mandou amor. Agora, uma mensagem de amor assim, pode mandar todo dia? Pode, ele nunca vai achar que você está cobrando, que você não está cobrando, você só está mandando amor. Eu falei, cobrar, a pessoa pode ficar chateada se você cobrar. Agora, amor, eu nunca vi uma pessoa reclamar, porque ele me amou demais.
Então, mensagem de amor, você devia insistir, mandar todo dia mensagem de amor. Diga, insistir em amor. O meu tempo não dá, mas eu poderia te contar cada história, hoje, o que nossa igreja cresceu durante a pandemia, de gente revoltada, triste, mal cuidada, flutuante por aí, não querendo nem saber nunca mais de nenhuma igreja evangélica. E hoje estão tudo congregando conosco. Por quê? Amor, 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 amor e a mais amor. Tem um cara ultra mega top, e o cara sabe mexer com tecnologia, mas ele não gosta de live group pelo Zoom, não gosta de célula pelo Zoom, não gosta. E aí, ele durante a pandemia, olha, desapareceu, cara. Eu mandava mensagem e não respondia. E o diabo falava, rapaz, você está se tornando incômodo, para de mandar mensagem. Mas eu sabia que era mentira do diabo, e eu só ficava mandando mensagem. Cara, te amo tanto, com tanta saudade, você está bem, sua família está bem, e tal. Ficava mandando. E o diabo falava, você está incomodando, cara, você está... E agora ele deve estar chateado, alguma coisa, talvez alguma pregação sua aí no culto online que ele não gostou, alguma coisa, porque o cara não quer mais saber da igreja da paz. Olha como o diabo mentia para mim. E eu falava, não, mentira do diabo, ficava mandando mensagem. Diga, insistir em amor. Mensagem de amor, mensagem de amor. Aí um dia, ele me manda uma mensagem bem comprida. Pastor, queria até pedir perdão, que eu não estava respondendo suas mensagens. Eu estava numa correria, uma loucura aqui. Mas pastor, obrigado, suas mensagens têm sido tão maravilhosas. Ele falou assim, a nossa igreja é totalmente... Ele é um cara novo na nossa igreja. Ele falou assim, a nossa igreja é diferente. É muito diferente, ela ama as pessoas, ela cuida bem das pessoas. Essa nossa igreja é demais, pastor. Como eu amo nossa igreja. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite as mentiras do diabo. Cuida bem, insista em amor. Insista em amor. Você não pode nunca exagerar no amor. Na cobrança sim, mas no amor não. Mas pastoreio, como praticar esse pastoreio cuidadoso de cada membro da célula então? Além de insistir em amor, me dê algumas dicas, pastoreio. Vou te dar rapidinho. Está pronto aí com a caneta, com o tablet para digitar? Vou te dar aqui, olha, rapidinho. Está pronto? 11 dicas. Aí, está pronto? 11 dicas de como pastorear bem. E como eu disse, gente, com muito carinho, tem muito pastor formado em teologia, bacharel em teologia, e ele não sabe cuidar bem de ovelhas. Mas lembre-se, Deus não quer só os pastores cuidando bem de ovelhas. O papel principal do pastor não é nem cuidar de ovelha, ele tem que ser perito em cuidar de ovelha. Mas o papel principal do pastor é equipar os santos para que todos saibam cuidar bem de ovelha. Imagina uma igreja que todo mundo sabe pastorear bem as ovelhas. Meu irmão, cai qualquer um lá dentro e uau, ele é amado, ele é cuidado. É uma igreja diferente mesmo. Então, eu começo comigo. Depois eu treino minha equipe pastoral. Como cuidar bem das ovelhas. Depois eu pego no Tadel e olha, treino os meus líderes de célula. Como cuidar bem das ovelhas. E aí eles vão treinando os outros. Todos os membros de como cuidar bem. Como que a gente cuida bem de ovelhas? 11 dicas. Número 1. E o mais importante, e eu vou ocupar mais tempo nesse primeiro, porque é o mais importante. Cultive intimidade com Deus. Cultive intimidade com Deus. Foi feita uma pesquisa sobre os líderes de célula, isso é uma pesquisa séria, científica, em igrejas em células, igrejas grandes em células. Qual eram os fatores acerca do líder que mais fazia a célula crescer e multiplicar? Qual era o fator? Então pesquisaram e descobriram que a educação formal não tinha nada a ver. Tinha líder quase analfabeto, que crescia e multiplicava tão bem quanto um doutor, um mestrando,
a educação formal não tinha nada a ver para crescer e multiplicar uma célula. Nessa pesquisa eles descobriram também, isso é um fato que eu estou falando, uma pesquisa séria que foi feita, que a personalidade do líder também não tem nada a ver. Tem líder que é bem elétrico e tem líder que é bem calmo. E eles descobriram que os líderes calmos, qualificados, cresciam e multiplicavam tão bem quanto os líderes elétricos. Então a personalidade do líder não tem nada a ver também. Agora tem outros fatores que eu vou estar compartilhando, né, essas 11 dicas. Mas o fator principal que eles descobriram que fazia a célula crescer e multiplicar muito era a vida devocional do líder. Sem errar, todos os líderes, praticamente todos, que tinham uma vida devocional profunda, que tirava tempo a sós com Deus todo dia para orar, para jejuar, para buscar Deus, para ler a Bíblia, esses líderes, as células, eles cresciam e multiplicavam mais rápido, bem mais rápido do que os líderes que não tinham uma vida devocional, um TSD, um tempo a sós com Deus. É interessante porque é o vertical que gera o horizontal. Em outras palavras, quanto mais íntimo você for com Jesus e cheio da presença dele, tanto mais fruto você vai dar. O seu relacionamento vertical vai transbordar em sucesso ministerial nos relacionamentos horizontais. Diga, o vertical gera o horizontal. É interessante porque em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus está prestando conta para o Pai de como ele cuidou dos discípulos, Jesus, na oração dele, ele fala algo muito interessante para o Pai. Ele diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Olha o que Jesus está falando. Eu vou colocar num português bem eibiano aqui, bem fácil de entender. Que Jesus está falando assim: Pai, para a glória do Senhor, uma prova que eu cuidei bem desses discípulos que o Senhor confiou nas minhas mãos, é que agora eles reconhecem que tudo que eu tenho não veio de mim, veio do Senhor. Por que isso era tão importante? Por que um bom líder, para um bom líder, é tão importante ele poder dizer: os meus liderados agora sabem que nada veio de mim, tudo veio do Senhor. E Jesus toda hora batia nessa tecla. Pode ler a Bíblia. Ele falava assim: eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo o que eu ouço o Pai dizer. Não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Tudo que eu faço é por causa dele, é por causa da minha intimidade com ele. Sabe por quê? Porque um bom líder, qual é o alvo dele? É reproduzir outros líderes. Igual uma boa mangueira, o fruto de uma mangueira não é só manga. O fruto de uma boa mangueira é muitas outras mangueiras, né? Então ela vai reproduzir muitas outras boas. O fruto de um crente é muitos outros bons crentes. O fruto de um bom líder são muitos outros bons líderes. Agora, como que eu vou gerar um bom líder se o líder olha para mim e fala assim: não, mas o Eibe é fora da curva, eu nunca vou ser igual ao Eibe, é difícil eu poder ser igual ao Eibe, os dons e o talento que o Eibe tem, nunca vou ser igual ao Eibe. Aí eu não estou sendo um bom líder. Se o meu liderado pensa assim, eu não estou sendo um bom líder. Eu estou sendo um bom líder quando o meu liderado fala assim: o segredo do Eibe não é porque ele é alguma coisa. O segredo do Eibe é a intimidade que ele tem com Deus. Então, se eu for íntimo com Deus igual o Eibe é, eu vou poder fazer tudo o que o Eibe faz e até melhor. Vou colocar o Eibe no meu bolso. Se eu tiver a intimidade com Deus que o Eibe tem. Então, era isso que Jesus estava inculcando nos discípulos. Se você tiver intimidade com Deus, que eu tenho com o Pai, tudo que eu faço vocês vão fazer, e até maiores obras do que eu. Até maiores obras. Isso que Jesus falou: agora eles reconhecem que tudo que eu tenho provém de ti.
Tudo que eu tenho provém de ti, não foi de mim mesmo. Já pensou numa coisa? Jesus não operou um milagre, uma cura, não ganhou nenhuma multidão para Jesus, para ele mesmo, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Ele tinha 30 anos de idade, não tinha curado uma pessoa ainda. Olha só, tudo que Jesus fez não foi pelo seu próprio poder, foi pela intimidade que ele tinha com Deus. Pela intimidade que ele tinha com Deus. Isso é o segredo dos segredos. Isso que Jesus ficava batendo na tecla. Se vocês tiverem a mesma intimidade que eu tenho, vocês vão poder pregar igual eu prego, vocês vão poder curar igual eu curo, vocês vão poder ser um líder como eu sou. Ele ficava batendo nessa tecla. Por isso que você vê que os discípulos nenhuma vez falaram assim: Jesus nos ensina a curar, Jesus nos ensina a pregar. Não tinha ninguém que pregava como Jesus. Ele dominava as multidões com as suas palavras. Mas eles nunca falaram: Jesus nos ensina a pregar. E olha que eles queriam ser igual a ele. Eu imagino que antes dessa ficha cair neles, às vezes eles ficavam frustrados. Eu posso imaginar o Pedro, o Tiago e João batendo papo. Isso é no começo ainda do ministério, né? Cara, a cultura hebraica diz que todos nós, os talmidim é discípulo em hebraico, é para se tornar igual o rabino. Todo talmidim se transforma igualzinho o seu rabino. Mas no nosso caso, cara, nós nunca vamos ser igualzinho o nosso rabino. Que o nosso rabino transforma a água em vinho, nosso rabino multiplica os pães, nosso rabino ressuscita os mortos, nosso rabino é perfeito. Você já viu ele pecar alguma vez? O outro falou: nunca vi ele pecar. Não, e o Pedro falou: tem mais. Outro dia eu estava falando com a Maria. A Maria confirmou que quando ele nasceu, ela era virgem, cara. Ele é filho de Deus. Nós nunca vamos poder ser igual a ele. Nós nunca vamos poder ser igual a ele. A Maria mesmo disse que até quando ele era bebê, ele era perfeito. Sabe como bebê, menino assim, está brincando com um carrinho assim, e tem aquela natureza. Você sabe que você não tem que ensinar um bebê a ser emburrado, ficar emburrado? E brincando com um carrinho, outro menino quer brincar. Deixa eu brincar com o seu carrinho. Não, o carrinho é meu. É meu. Já viu como criança é emburrada automaticamente? Você não tem que ensinar a criança a ser levada. Não, porque ela já tem aquela natureza pecaminosa. Jesus não era assim. Jesus lá brincando com o cavalinho dele. Aí outro menino fala assim: deixa eu brincar com o cavalinho. Pode brincar. Pode até ficar com o cavalinho se quiser. Ou a perna dele quebrou, vou curar para você. Aí eu já exagerei um pouco. Aí, Jesus era perfeito. Jesus nunca, mesmo como criança, ele nunca pecou. Nunca foi, é meu. Não, Jesus não era assim. Jesus era perfeito. E os discípulos falando: meu Deus, nós nunca vamos ser igual a ele. Por isso que Jesus ficava batendo na tecla. Se vocês tiverem intimidade com o Pai que eu tenho, vocês podem sim ser igual a mim, porque tudo que eu faço não é porque eu sou filho de Deus, tudo que eu faço é porque eu tenho intimidade com o Pai. Então, se você tiver intimidade com o Pai, por isso que eles nunca pediram Jesus nos ensina como curar, Jesus nos ensina como pregar. Não, eles falaram: Jesus nos ensina a orar, porque se a gente agora entendeu, se a gente tiver intimidade com o Pai que o Senhor tem, então nós vamos também poder fazer tudo o que o Senhor faz. Vocês estão entendendo, queridos? Então diga: primeira dica mais importante. Obrigado, os 5 falaram. Todo mundo diga: a primeira dica mais importante: cultive intimidade com Deus. Amém? Agora, segunda dica: seja amoroso e compreensível. Seja amoroso e compreensível. Procura compreender a pessoa. Procura ser amoroso. Eu não vou poder aprofundar muito nessa, porque a terceira já aprofunda mais. Então, essa é a segunda: seja amoroso e compreensível. Diga: seja amoroso e compreensível. Terceira: seja sincero.
Seja sincero. Você vai aprender a olhar bem nos olhos da pessoa. Eu ensino meus liderados, quando você vai conversar com alguém, olha bem nos olhos. Olha assim, ó, coloca seus ombros para frente assim, ó, seu corpo para frente, olha bem nos olhos e deixa a pessoa conversar muito. Porque quando você conversa toda hora, dando versículos da Bíblia, não, deixa ela conversar mais e você fica ouvindo, seja sincero. Então esse é o terceiro, diga, seja sincero. Quarto, seja empático. Diga, seja empático. Isso aqui é muito profundo. A empatia é o que eu chamo o seguinte, eu falo para os meus liderados que eu estou treinando. Eu falo assim, olha, você tem que desenvolver a capacidade de entrar dentro da pessoa, entrar dentro dela e ver o mundo pelos olhos dela e sentir as dores que ela sente, sentir as emoções que ela sente. Você tem que saber como entrar dentro daquela pessoa e enxergar tudo e sentir tudo como ela está enxergando e sentindo, até para você poder compreendê-la melhor. Como fazer isso? Como fazer isso? Ouvindo muito o coração dela. Deixa ela conversar muito. E quando ela conversa, olha aqui um grande segredo, porque não basta você amá-la, viu, irmão? Não basta você amar muito, muito sua ovelha. Ela tem que sentir seu amor por ela. Ela tem que sentir. Então, como ela sente? É quando você é empático. Como ser empático? Olha, um dos segredos. Deixa ela conversar muito e escuta muito bem o que ela está falando, depois você vai repetir de volta para ela as coisas que ela está falando. Aí ela vai sentir seu amor. Por exemplo, alguém está falando para você, o ano 2020 foi o mais difícil da minha vida, porque no começo do ano descobriram que eu estava com câncer, eu sofri demais na quimioterapia, eu fiquei bom, mas foi muito sofrimento. E aí depois a minha tia, a tia que eu mais amo, ela morreu de Covid. Mas a pior coisa no ano 2020 não foi nem isso, foi perto do final do ano, minha mãe morreu também. Você fala, peraí, tudo isso aconteceu, você vai responder para ela, peraí, tudo isso aconteceu no ano 2020, você está falando que foi o pior ano da sua vida, que você teve câncer, meu Deus, você deve ter sofrido demais, glória a Deus, você está curado, mas aí a sua tia que você mais amava, morreu, aí a sua mãe, meu Deus, você deve ter sofrido demais. Pronto, você já conquistou o coração da pessoa, você já conquistou, você repetiu de volta para ela. Isso é um dos grandes segredos de você cuidar bem de ovelhas, é você ouvir muito e repete de volta e conversa com ela. Ela tem que ser, você vai conquistar o coração dela desse jeito, porque não basta você só amá-la muito. Pastor, eu amo muito, mas parece que não funciona, as ovelhas não sabe por quê? Porque ela não está sentindo o seu amor, ela tem que sentir o tanto que você a ama, o tanto que você ama. Quarto, seja empático. 5, seja discreto. Seja discreto. Diga, seja discreto. Nunca faça perguntas que deixem o outro constrangido, entendeu? Seja cuidadoso com pessoas do sexo oposto. Se eu estou falando aqui com um casal, olha só, escuta bem, eu sou homem, e o marido é meio caladão, meio frio espiritualmente, e a esposa é muito apaixonada por Jesus, e ela falou, pastor, que palavra, e tal, e eu quero ver Jesus e tudo, e pastor, e para o meu marido, que ele é muito frio, e eu, como pastor, estou aqui, ou como líder de célula, estou aqui, amém, irmã, amém, nós vamos orar por ele sim, amém, irmã, amém, amém. Aí o marido fica pensando, eu acho que o pastor até está gostando da minha esposa. Sabe como que eu faço? Olha aqui, eu como líder de célula, ou como pastor, tenho uma esposa e um marido, e a esposa está falando, aí vamos supor que o nome dele aqui é Tiago, aí eu, amém, irmã, e aí Tiago, o que você fala, me fala sobre isso, Tiago? É verdade, né, Tiago? Amém, irmã, e ela fica falando, amém, irmã, e aí Tiago,
E eu quase estou ignorando ela, eu falo mais com ele. Aí eu conquisto o coração dele, eu falo, amém, irmão, você é uma bênção. Mas eu falo mais com ele. Esse é um grande segredo, meu irmão. Esse é um grande segredo. Seja discreto. Sexto lugar, seja cuidadoso para não dar aparência do mal. Diga, seja cuidadoso para não dar aparência do mal. Às vezes está na hora do lanche da célula. Aí está todo mundo lá assim, na hora do lanche, rindo e conversando. Aí tem dois irmãos aqui que estão rindo sobre uma piada antiga, porque um fez alguma coisa antiga lá e tal, e estão rindo lá. Você lembra aquele dia? E estão rindo, os dois rindo aqui. Mas no outro lado da sala, meio longe, está um convidado lá pela primeira vez na célula. E os dois estão rindo e sem querer olham naquela direção. E o cara está convidado e já sentindo meio estranho, porque ele achou que a camisa dele, a cor não era legal. Aí ele vê os dois caras olhando para ele e rindo. Rapaz, estão gozando da minha camisa, olha só. Então, você, viu, líder, você tem que ser muito antenado com essas coisas. Eu já tive muitas vezes que a gente estava rindo aqui, aí eu vi o cara olhando assim, meio desconfiado para a gente, eu falo, vem cá, vamos lá aqui. Oi querido, como é que é o seu nome? Nós até estávamos indo lá, porque ele falou que aquela vez que nós fomos pescar juntos, você tem que até ir pescar com a gente. Rapaz, ele pensou que pegou um peixe bem grande e era um toco que pegou no anzol dele. E nós estávamos rindo sobre isso. Aí ele pensou, não estava nem rindo da minha camisa. E aí nós já conquistamos ele. Tenha cuidado para não dar aparência do mal. Diga, tenha cuidado para não dar aparência do mal. 7, seja encorajador e edificador. Diga, seja encorajador e edificador. Seja uma pessoa que encoraja, que toda hora está sorrindo, que está abraçando, que encoraja. Eu já notei que pode ser qualquer cultura, eles gostam de encorajamento, de alguém que sorri, que mostra amor. Pastor, eu amo muito só que eu não sou desse jeito, sabe, de estar sorrindo, de estar encorajando. Não é meu jeito. Então muda seu jeito. Muda seu jeito. Você não quer cuidar de vidas? Então muda seu jeito, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, você pode mudar seu jeito. Você pode mudar. Aleluia. Número 8. Seja pontual e cumpridor de palavra. Eu não estou sendo bem pontual, porque eu estou demorando um pouco. Mas é um caso especial, porque eu estou investindo em você, que eu te amo. Mas olha, lá em São Paulo, uma das razões que nossa igreja está crescendo tanto, é que o paulistano, ele nota. Eu falei assim, logo lá no nosso primeiro culto, agora no nosso novo campus, lá um dos shoppings mais chiques de São Paulo, Shopping Eldorado, lá no teatro. Aí eu falei, nós vamos ter um café com o pastor aqui, num restaurante aqui perto para vocês. E eles estão acostumados, muitas vezes o pastor promete coisa e nunca acontece. Vai ser 0800, um café colonial top. Aí poucas semanas depois, pode já fazer inscrição lá, é de graça, mas nós temos que saber quantos que vão. Rapaz, os empresários do negócio, o pastor cumpre a palavra, me falou que ia ter, vai estar tendo. Você está entendendo? Tem que cumprir a palavra. Você fala, vamos tomar um café? Vamos, então qual é a hora? Vamos marcar o horário. Eu marco, vamos cumprir a palavra. Aí as pessoas te respeitam, tá? Então, número 8, seja pontual e cumpridor de palavra. Número 9, seja amorosamente perseverante em manter contato e ir atrás. Tá? Repita comigo. Seja amorosamente perseverante em manter contato e ir atrás. Tem que perseverar. Tem que manter contato. Toda hora mantendo contato.
E por isso que na minha célula é enorme. O que eu tenho? Eu tenho um monte de auxiliares, líderes em treinamento, e eu vou dando tarefa para eles. Ó, você cuida do fulano, você cuida. Você já entrou em contato com o fulano, já tomou um café com ele? Vamos cuidar de todo mundo. Seja amorosamente perseverante em manter contato e ir atrás. Número 10, seja cheio de fé e perseverança. Tinha uma profissional liberal top, uma senhora bem jovem, top. Ela começou a congregar nossa célula, desesperada que o casamento estava acabado, totalmente em destroço, totalmente acabado. O marido dela, um grande engenheiro, um cara top também. Os caras são jovens, mas muito sucesso, mas o casamento acabado. E nós começamos a falar para ela, começa a declarar e ver seu marido um homem de Deus. E aí nós conseguimos o telefone dele e começamos, eu e os outros homens da célula, com muito jeito, mas sendo amigo dele. E aí um dia ele se abriu comigo e falou, eu nunca mais volto para minha esposa, não aguento mais e não quero mais nada. Eu falei, eu sei que você não quer ouvir isso talvez, mas eu vejo você um grande homem de Deus, eu vejo você de volta com sua esposa e sua filha, eu vejo seu casamento totalmente restaurado, eu vejo você um grande homem de Deus. Eu fiquei declarando palavra de fé para ele, e eu ensinei a esposa e a filha de ficar falando isso também, palavra de fé para o ex-marido e palavra de fé para o pai, a filha, adolescente. Irmãos, eu vou encurtar a história, porque é linda. Hoje, eles não são só membros do meu Life Group. Ele, para você ter uma ideia, ele é um grande engenheiro, mas ele levanta toda manhã 4h30 para tirar 1 hora com Deus, toda manhã. A família foi restaurada, você tinha que ver o casal lindo, a família linda, se amando, o casamento tão curado, tão feliz. Esse segredo de ficar declarando palavra de fé, seja cheio de fé e perseverança. Diga número 10 de novo, seja cheio de fé e perseverança. E o número 11, tá? Tenha um coração de pastor. Tenha um coração de pastor. Ou se for mulher, de pastora. Pastor Eibe, como ter um coração de pastor? Eu termino com essa história que aconteceu comigo aqui em Santarém. Isso era antes da era celular, e nem todo mundo tinha telefone fixo, poucas pessoas tinham telefone fixo, porque era caríssimo o telefone fixo. Então, o que as pessoas faziam? Elas iam na casa da gente mesmo, formavam filas na minha casa, e eu era pastor solteiro, e eu não estava conseguindo achar nenhum lugar para ficar sós com Deus, porque as pessoas vinham, e eu precisava tirar tempo com Deus, eu estava desesperado. Aí meu irmão Lucas tinha uma casa de madeira, não sei, alguém aqui lembra, os mais antigos lembram, uma casa de madeira que meu irmão Lucas tinha, o pastor Leôncio vai lembrar daquela casa de madeira. Aí, lá naquela casa de madeira, tinha um almoxorifado dele, onde ele tinha as ferramentas dele, só que lá ficava fechado e pegando o sol. Era muito quente, era uma sauna lá dentro. Mas eu entrava lá e trancava a porta, ninguém imaginava que eu estava lá. Eu não estava nem na minha casa, e até na casa do Lucas, ninguém sabia que eu estava lá. Porque eu entrava lá rapidinho, trancava a porta, aí eu podia ter um tempo a sós com Deus, onde ninguém ia me achar, para eu poder ter tempo com Deus. E eu derretia, né? Eu derretia. Imagina aqui em Santarém, um lugar fechado, pegando o sol por fora e por dentro aquela sauna, né? Costumo dizer que aqui em Santarém é até mais fácil ganhar almas para Jesus, porque a gente fala, não, o inferno é mais quente ainda, e todo mundo quer aceitar Jesus. Mas aí, então, porque aqui na Amazônia é quente, né, irmão? Você sabe que é quente, apesar que tem outra cidade mais quente ainda, como Manaus, né, e tal. Mas eu estava lá dentro daquela sauna, e eu lembro, a igreja, ela não estava crescendo tanto. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo errado? O Senhor não erra em nada. Me fala o que eu estou errando. Eu sei que a culpa não é do Senhor, a culpa é minha. O que eu estou fazendo errado? Ele falou, seu problema, eu tinha acabado de começar a pastorear aqui. Seu problema, meu filho, é que você não tem coração de pastor.
Eu falei, mas peraí. Será que eu não ouvi bem o Senhor? Que foi o Senhor? Eu pensei que o Senhor tinha me falado para eu ser pastor. Ele falou, não, você me ouviu bem. Eu te chamei para ser pastor. Eu falei, então se eu te obedeci, por que o Senhor não me deu o coração de pastor? Ele falou, porque você não pediu. Eu falei, mas tem que pedir? Ele falou, tem que pedir. Ele falou, olha, minha palavra não diz, pedir e dar-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. E isso em Mateus, e lá em Tiago capítulo 4, não tendes porque não pedis. Eu falei, tem que pedir um coração. Ele falou, tem que pedir. Eu falei, então vamos resolver isso agora. E lá dentro daquele almoxerifado, eu lembro que eu pedi. Eu falei, Senhor, me dê um coração de pastor. E aí, de acordo com Marcos 11, 24, tudo que pedir em oração, crê que já recebeu, será assim com você. Eu creio que eu já recebi agora, amém. Aí eu saí de lá, eu tenho um coração de pastor. Você tem que crer. Se você não crer, não acontece. Mas se você crer que na hora que você pediu, já aconteceu e pronto, acabou. É só você escolher a crer. A Bíblia não mente. Ele falou, tudo que você pedir, crê que já recebeu, será assim com você. Eu criei que eu já recebi, já era meu. Eu saí de lá, tenho um coração de pastor. Aí, eu não estava nem lembrando dessa oração. Umas 2 semanas depois, alguém chegou para mim e falou assim, olha, era uma jovem da igreja. A fulana de tal caiu em pecado de novo. Essa jovem, ela era muito problemática, cheio de problemas. Toda hora estava dando problema. O Eibe antigo teria falado, ela é problemática mesmo. Ela é muito, coitada dela. O Eibe antigo teria falado isso. O Eibe novo, o Eibe agora com o coração de pastor, sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Na hora que me falaram, meu Deus, ela caiu em pecado. Eu comecei a chorar. Aí eu me estranhei comigo mesmo. Uai, Eibe, por que você está chorando? Muitas vezes até na adoração profunda você não chora, cara. E agora você está chorando por causa de uma ovelha problemática. Aí é mesmo, né? Por que eu estou chorando? Sinto tanta compaixão por aquela ovelha. Aí o Espírito Santo falou assim, meu filho, lembre-se da oração que você fez? Eu te dei. Lembra que você creu em fé que você tinha coração? Você está chorando porque você tem um coração de... Eu amei Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso fazem muitos anos. Mas Deus é minha testemunha. Eu nunca mais parei de chorar pelas ovelhas. Porque eu amo as ovelhas. Deus sabe que eu amo. E eu choro por elas. Porque Ele me deu o coração de pastor. Uma simples oração em fé. Você tem chamado para ser líder de célula, para cuidar das ovelhas de Jesus? Eu quero orar com você. Você vai repetir a oração e crer que nesse momento está recebendo o coração de pastor. Se você já fez essa oração, não faz mal você tomar posse mais uma vez. Fique em pé, por favor. Se você quer receber essa oração, e você vai fazer essa oração juntamente comigo, põe a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Põe a sua mão sobre o seu coração. Diga assim, Senhor Pai, a Tua palavra promete, em Marcos 11, 24, tudo o que pedi em oração, creia que naquele momento está recebendo, e será assim com você. Eu vou pedir nesse momento um coração de pastor. Se for mulher, pastora, né? Diga de novo. Eu vou pedir nesse momento um coração de pastor. E quando eu pedir, dali em diante, nunca mais eu vou duvidar. Eu vou acreditar que eu já recebi. Então eu lhe peço, Pai, me dê um coração
o coração do meu mestre, o coração de pastor, de dar a vida pelas ovelhas de Jesus. Eu peço e eu recebo agora, em nome de Jesus. Agora levante as mãos para o céu e diga: obrigado, Jesus. Eu recebi um coração de pastor. Eu tenho, em nome de Jesus. Eu estou dando, a partir de agora, a minha vida pelas ovelhas de Jesus, para cuidar bem delas, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Eu declaro, isso é só o começo. Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.